Ok, então vamos a uma revisão para avaliação parcial. Lembrando que o que cai são as aplicações das leis de Newton. Então, primeiro tem que saber muito bem o que diz cada uma das três leis de Newton. Então vamos lá. Primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia. Basicamente, o que é que ela diz? Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que a força externa atue sobre ele. Então, o que é que a gente pode concluir dessa primeira lei? Se a soma das forças externas que atuam sobre o corpo for igual a zero, ou seja, se não tem força atuando sobre o corpo, ou se as forças que estão atuando sobre ele, tá ok? Se anulam, então esse corpo ou está parado ou está em movimento retilíneo e uniforme, ok? Então agora a gente tem que botar na cabeça o seguinte: se não tem força resultante ou se as forças se anulam, o corpo necessariamente não vai estar parado. Estar parado é uma possibilidade. A outra possibilidade é ele estar em movimento retilíneo uniforme. E a gente já pode botar na cabeça também o seguinte: o tipo de movimento desprovido de aceleração, o único movimento que realmente não há aceleração, não há mudança de velocidade, é o movimento retilíneo uniforme. Tá ok? Então, a situação prática associada à lei da inércia. Por exemplo, a gente usa o cinto de segurança por conta da inércia. O carro está lá a 100 km por hora. E aí houve uma colisão, o carro parou. Mas o corpo da pessoa, como estava com a mesma velocidade do carro, ele vai querer parar? Não, por inércia ele quer continuar. E aí a tendência é o quê? É sair pelo para-brisa. Então por isso que existe o cinto de segurança, justamente por conta da inércia. Já a segunda lei de Newton, ela deixa claro para a gente o seguinte: a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Ou seja, esta segunda lei poderia até ser utilizada como uma definição de força. Ou seja, força, tá ok? É o produto da massa pela aceleração. Ela deixa clara a relação entre força e aceleração, ou seja, entre força e variação da velocidade. Lembrando que a aceleração é o quanto a velocidade muda com o tempo. Então a segunda lei deixa claro para a gente o seguinte: o que é que altera a velocidade? Ou seja, o que é que produz a aceleração? Uma força resultante. Tá ok? Então, primeiro também tem que deixar claro na cabeça que aqui não é uma força especial. Não, aqui é a soma das forças que atuam sobre o corpo. Tá ok? Esta soma, assim, que é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, se eu tiver uma situação aqui, ó, por exemplo, com três forças atuando sobre o corpo. Um aqui de 5 newtons, outra aqui de 5 newtons e outra aqui de 3 newtons. Se a massa desse corpo é de 2 quilogramas, dá para saber qual a aceleração que ele vai adquirir devido à aplicação dessas forças? Tá. Ó, primeiro, eu sei que a segunda lei de Newton se refere à força resultante, ou seja, a soma das forças. Então eu vou somar. Ó, duas forças de mesma direção em sentidos contrários. Eu vou subtrair. Mas elas têm o mesmo módulo, ó. Então 5 menos 5, 0. Ou seja, essas duas forças se anulam. Então só sobrou quem? Uma força de 3 newtons. Então ela é a força resultante. Repetindo, a soma dessas forças aqui que atuam sobre o corpo acabou dando quanto? 3 newtons. Então, ó, força resultante, massa vezes aceleração. 3 newtons é igual a 2 vezes A. Então a aceleração, 3 dividido por 2, que vai dar 1,5 metro por segundo ao quadrado. Já a terceira lei de Newton, que é conhecida também como princípio da ação-reação, basicamente diz o seguinte: na natureza, as forças só existem aos pares. Ou seja, para toda ação, existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Ou seja, a terceira lei de Newton deixa claro para a gente que não tem força isolada na natureza. Toda vez que você aplica uma força, você recebe de volta uma outra força de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Agora, Marivaldo, essas forças têm mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários. Então essas forças se anulam. Não, jamais. Porque um par ação-reação sempre se encontra em corpos diferentes. Então, por exemplo, eu estou aqui aplicando uma força no chão.
O chão reage aplicando uma força sobre mim. Essa força que o chão aplica sobre mim eu chamo de normal. Então, a força que o chão aplicou sobre mim, anormal. Qual a reação? A força que eu apliquei no chão. Então, sempre são em corpos diferentes. O planeta Terra me atrai, com a força que a gente chama de peso. E sempre a gente representa a força-peso no centro da Terra. Tudo acontece como se toda a massa da Terra estivesse no centro dela. Então, o centro da Terra me puxa com uma certa força e eu puxo o centro da Terra com a força de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Ou seja, a reação da força-peso se encontra onde? No centro da Terra. Então, peraí, eu tenho em mim aplicadas as forças normal para cima, peso para baixo. Como eu não estou subindo nem descendo, então o peso e a normal devem se anular, não é isso? Beleza. Normal e peso se anulam? Se anulam. Mas não passam a reação? Não. Mais uma vez. A reação da força normal é a força que eu apliquei no chão. A reação da força-peso se encontra no centro da Terra, tá ok? Então não constitui um par, ação, reação. Inclusive, ó, as forças estão aplicadas no mesmo corpo? Estão? Então você já sabe que não é um par, ação, reação. Outra coisa que deve ficar claro na cabeça de vocês é a diferença entre massa e peso. Massa é quantidade de matéria, tá ok? A massa, para mudar, a gente tem que fazer regime, ou a gente tem que comer bastante, engordar. A massa é a quantidade de matéria. Como é que eu meço a massa? Usando uma balança. E peso? Peso não. Peso é a força que a Terra exerce sobre a gente. Qual a relação entre massa e peso? O peso de um corpo é igual à massa dele vezes a aceleração da gravidade. Quando você precisar da aceleração da gravidade, se eu não der, a gente pode considerar aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, se o problema disser que é 9,81, você vai ter que usar 9,81. Então vamos aqui um exemplo bem simples. Eu tenho um corpo aqui, num plano horizontal, e eu vou aplicar uma força sobre ele de 20 newtons. Supondo que a massa desse corpo seja 2 kg. Eu quero saber a aceleração dele, quero saber a velocidade dele após 2 segundos, supondo que ele estava inicialmente em repouso. Então, será que é possível resolver isso aí? Será que é possível prever a velocidade dele após 2 segundos? Sim. Vamos nessa? Quais são as forças que atuam sobre ele? Normal, peso. Como esse corpo não vai subir nem descer, essas forças devem se anular, não é isso? Então, quem é a força resultante? A força é de 20 newtons. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, 20 é igual a 2 vezes A. Então, a aceleração desse corpo vai ser de 20 dividido por 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu não fiz essa afirmação, mas a gente só estudou 2 tipos de movimento. No ensino médio, a gente só estuda 2 tipos de movimento, basicamente. Um movimento uniforme, que é o movimento onde o módulo da velocidade não muda, e um movimento uniformemente variado, ou seja, um movimento onde a aceleração é constante. Então, o que é que acontece? Eu não disse, mas vamos supor aqui que a força aplicada é constante. Justamente por quê? Porque aí, se a força é constante, ela vai gerar uma aceleração constante. Ou seja, trata-se do movimento uniformemente variado. Mais uma vez, a gente conhece o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado. Então, basicamente, ou a gente vai ter o movimento uniforme, então, nesse caso aí, se for retilíneo uniforme, significa que a força resultante é igual a zero. Ou vamos ter um movimento uniformemente variado, que é um movimento onde a aceleração é constante, ou seja, a força resultante vai ser constante. Ok? Então vamos lá. Supondo que a força resultante aqui, ou seja, no caso a força F é constante. Então a gente cai no movimento uniformemente variado. E uma equação que a gente conhece do move é V igual a V0 mais AT. Ou seja, como a velocidade inicial era 0, a aceleração é 10. Eu quero saber a velocidade do corpo após 2 segundos.
Então, já posso encontrar que essa velocidade vai ser de 20 metros por segundo. E eu digo mais, se ele quiser saber quanto esse corpo andou em 2 segundos. Então, lembrando do move, que eu tenho, por exemplo, a equação de Torricelli. V0² mais 2A delta S. Então, a velocidade final, 20. A velocidade inicial, 0. A aceleração, 10. Então, eu vou ficar com 20 delta S igual a 400. Então, quanto ele andou nesses 2 segundos? 400 por 20, ele andou 20 metros. Então, vamos analisar aqui uma outra situação. Por exemplo, eu tenho aqui o bloco A, tenho o bloco B, que, por sua vez, está preso a um bloco C, está aqui pendurado. Eu estou segurando. Quando eu soltar o bloco C, o que vai acontecer? Ele vai arrastar os blocos A e B. Supondo que a massa de A é igual à massa de B, que é igual à massa de C, que é igual a 20 quilos. E que a aceleração da gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber o seguinte, a aceleração do conjunto, quero saber a tração no fio 1, quero saber a tração no fio 2. Ok? Então vamos lá. Analisando aqui o bloco A. Quais são as forças que atuam sobre o bloco A? Normal, peso, tração, que eu vou chamar de T1 porque é na corda 1. Então, normal vai anular o peso. Marivaldo, por que normal anula peso? Porque é o seguinte, esse bloco ele vai subir ou vai descer? Não, se ele fosse subir, eu sei que a normal é maior que o peso. Se ele fosse descer, o peso seria maior que a normal. Como ele vai caminhar ali na horizontal, então isso quer dizer que essas forças devem se anular. Então no bloco A só sobrou quem? T1. Então T1 é igual a massa de A vezes a aceleração. Vamos analisar o bloco B. Eu tenho aqui normal, peso, a tração aqui na corda 2, a tração aqui na corda 1. Ok? Como ele não vai subir nem vai descer, essas forças se anulam. Agora eu tenho T1 puxando para o lado, T2 puxando para o outro. E aí, quem ganha essa briga? Espera aí, se esse bloco estiver em movimento, ele vai estar em movimento para onde? Para a direita. Porque tem como esse bloco C subir só se alguém estivesse puxando. Então, como esse movimento dele é para a direita, T2 tem que ser maior que T1. Marivaldo, por que eu preciso saber disso? Porque eu sei que se eu vou somar duas forças de mesma direção em sentidos contrários, eu vou ter que subtrair. E a gente combinou que se vai subtrair, eu vou pegar a maior menos a menor, para que eu ache o que? O módulo da força resultante. Então, como ele vem para a direita, T2 é maior que T1. Então, somando T2 e T1. Claro que quando eu falo somando, é uma soma vetorial. Então, T2 menos T1, já que são forças de mesma direção, porém sentidos contrários. Eu sei que na soma aí, a gente aprendeu lá em vetores, eu tenho que subtrair. Então, a força resultante é T2 menos T1. É igual a massa de B vezes a aceleração. Então, analisando o bloco C. Quais são as forças que atuam sobre o bloco C? O peso de C e T2, né? Tração na corda 2. Marivaldo, e a normal? Não, normal é a reação da superfície. O C está em contato com alguma superfície? Não. Então não tem normal. Como o bloco C está descendo, quem deve ser maior, o peso ou a tração 2? O peso. Forças de mesma direção, sentidos contrários. Como é que eu somo? Eu subtraio. Então eu vou ficar com peso de C menos T2 é igual a massa de C vezes a aceleração. Marivaldo, por que você soma? Porque eu sei que se eu somar essas equações, eu vou acabar chegando à expressão mais simples. A uma única expressão e mais simples. Vamos ver? Se eu somo T1 menos T1 dá zero. T2 menos T2 dá zero. Então, o peso de C, somando massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes aceleração, mais massa de C vezes aceleração,
massa de A, mais massa de B, mais massa de C, vezes a aceleração. Então vamos, qual o peso de C? Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então vai ser quanto? 20 vezes 10, 200. A massa de A mais a massa de B mais a massa de C. Peraí, a massa de A é 20, a massa de B é 20, a massa de C é 20. Então eu vou ficar com 60 vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser 200 dividido por 60. Simplificando aqui por 2, a aceleração vai ser 10 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Então vamos nessa. Eu quero saber quem é T1. Vamos pegar aqui a equação mais simples. Então, T1 é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, T1 com a massa de A, 20. Com a aceleração, 10 terços. Então, T1 vai ser 200 dividido por 3 newtons. E T2? Posso pegar aqui, ó, por exemplo, aqui a terceira equação. Peso de C menos T2 é igual a massa de C vezes a aceleração. Qual o peso de C? A massa de C é 20 e G é 10. Então, 200 menos T2 é a massa de C, que é 20, vezes a aceleração, que é 10 terços. Então, eu vou ficar com menos T2 é igual a menos 200 mais 200 sobre 3. Vamos multiplicar por menos 1? T2 é igual a 200 menos 200 sobre 3. T2 vai ser, MMC aqui, de 1 e 3 vai ser 3. 3 dividido por 1 é 3 vezes 200, 600. Menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes 200, 200. Então, T2 vai ser 400 sobre 3 newtons. Vamos a uma outra situação. Eu tenho aqui um sistema de polias, tá ok? Tenho aqui uma polia que é fixa aqui, ó, no teto. Eu vou colocar aqui, ó, outra polia aqui. Só que observe que essa polia aqui é móvel. Móvel como assim, Marivaldo? Quando eu puxar essa corda, o que é que acontece? Essa polia sobe. Vou colocar uma outra polia aqui. Vou colocar uma outra polia aqui. E observe que quando eu puxar essa cordinha, essa sobe, essa sobe, essa sobe. Ou seja, eu tenho 3 polias móveis e uma fixa. Vamos supor que eu quero erguer aqui, ó, um peso de 128 newtons. Só que eu quero erguer com velocidade constante. Qual é a força que eu devo aplicar? Então, se eu quero erguer com velocidade constante, então não pode ter força resultante, porque se tiver força resultante, vai ter o quê? A aceleração. Eu não quero que ele suba acelerado. Então, o que é que acontece? As forças devem se anular, não é isso? Então, isso quer dizer que se o peso dele é 128, eu tenho que aplicar uma força nele de quanto? 128, não é isso? Então, ó, o peso dele, 128. Para ele subir com velocidade constante, eu tenho que aplicar uma força de 128. Só que o que é que acontece? Ó, essa força vai ser dividida. Olha essa cordinha, uma parte está vindo para mim, a outra parte dela está indo para o teto. Então, 64 para mim, 64 para o teto. Olha aqui, essa outra polia móvel, o que é que ela faz? Ó, a cordinha, ó, divide aqui a força. Ó, 32 para mim, 32 para o teto. Outra polia móvel, ó, de novo a cordinha aqui, ó, dividindo, 16 para o teto, 16 para mim. Ah, aqui uma polia fixa, então aqui, ó, não divide força, tá ok? Então, ó, no final das contas, tenho que aplicar uma força de 16 newtons. Então, o que é que vocês devem guardar na cabeça? A polia fixa, ela não facilita, tá ok? Enquanto redução de força, ela facilita no como você vai aplicar a força. Já a polia móvel, não. Cada polia móvel, ela vai pegar a força e dividir por 2, tá ok? Reduzindo assim a força que você tem que aplicar. Então, no caso,
A força que eu devo aplicar para esse corpo subir com velocidade constante é de 16 newtons. Uma outra situação. Vamos imaginar que eu tenha uma balança dentro do elevador. Tem uma pessoa aqui em cima dessa balança. Vamos supor que seja uma balança que ela consiga medir o peso. Na realidade, traduzindo, é uma balança que ela vai medir a força que você está aplicando sobre ela. Ou seja, numa superfície plana, parada, a gente sabe que a normal é igual ao peso. E por que você se referiu a normal, Marivaldo? Por quê? A força de reação da superfície, não é isso que é normal? É. E o que é? Qual é a superfície que eu estou em contato? A balança. Então, a normal é a força que a balança está aplicando sobre mim. Mas a balança está aplicando uma força sobre mim igual à força que eu estou aplicando sobre ela. Tá ok? Ou seja, eu apliquei uma força de 100 newtons na balança. A balança vai aplicar uma força de 100 newtons em mim. Ok? Ou seja, o quanto eu aplicar na balança é o que ela vai medir. E vai ser igual à força que ela aplica em mim. Ok? Traduzindo, já que complicou. O que é que a balança vai registrar? A normal. Se eu tenho o valor da normal, eu sei o valor indicado pela balança. Claro que é uma balança especial, modificada para marcar força, tá ok? Então vamos nessa. Vamos supor que a massa desse cidadão seja de 60 quilos. Considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, se esse elevador estiver parado, qual a indicação da balança? Se ele estiver parado, vamos ver aqui. Na pessoa estão atuando a normal e o peso. Se o elevador está parado, ou subindo ou descendo com velocidade constante, não importa. Ou seja, se ele não está acelerado, essas forças se anulam. Ou seja, normal é igual ao peso. Ou seja, qual a indicação da balança? 600 newtons. Agora, se esse elevador, estivesse, vamos supor aqui, subindo acelerado, com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, será que o elevador indicaria exatamente o peso da pessoa? Vamos ver. Atuando sobre a pessoa teria a normal e o peso. Porém, essa pessoa está subindo acelerada. Se ela está subindo acelerada, então a normal deve ser maior que o peso, não é isso? Então, como é que calculou aqui a força resultante? Normal menos peso, não é isso? Não foi esse o acordo? A maior menos a menor? E repetindo, como é que eu sei que a normal é maior? Porque eu disse que está subindo acelerado. Se está subindo, a normal é maior. Agora é bom saber, se estivesse subindo retardado, então o peso seria maior, tá ok? Se estivesse retardando, é porque o peso é maior que a normal. Mas não, está subindo acelerado. Então, normal menos peso igual a massa vezes a aceleração. Então, normal menos, qual o peso desse corpo? 60 vezes 10, 600. É igual a massa, 60 vezes a aceleração, que é 3. Então, normal vai ser 600 mais 180. Normal é igual a 780 newtons. Agora, observe. Esta indicação da balança é o que a gente chama de peso aparente. Mas será que o peso da pessoa realmente é 780? Será que essa pessoa que tinha um peso de 600 newtons agora está pesando 780? Não, claro que não. Este é um efeito da aceleração do elevador. Ou seja, tem a ver com a inércia. Será que esse corpo realmente está querendo mudar de velocidade? Tá ok? Então, é um efeito da aceleração do elevador. Tá ok? Por isso que a gente chama de peso aparente. Agora, uma outra situação aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui, 3 blocos. O bloco A, o bloco B e o bloco C. Vou aplicar aqui uma força de 60 newtons. Ok? Eu sei a massa de A, sei a massa de B, sei a massa de C. O que é que eu quero?
eu quero saber o seguinte, qual a aceleração desse conjunto, quero saber qual a força que B aplica em C. E quero saber também a força resultante que atua sobre o bloco B. Ok? Então, o que é que eu devo fazer? Devo analisar cada bloco. Então, vamos ver aqui, bloco A. Quais são as forças que atuam sobre o bloco A? Normal, peso. Ó, o A vai empurrar o bloco B. Então, o bloco B vai reagir. O bloco B vai empurrar o bloco A. Então, tenho aqui a força de B em A. E tenho aqui a força de 60 newtons aqui aplicada em A. Se o bloco A sobe ou desce? Não. Então, essas forças se anulam. Ó, duas forças de mesma direção em sentidos contrários. Como é que eu somo? Subtraio. Nosso acordo, a maior menos a menor. Mas como é que eu vou saber quem é a maior? Eu sei. Se esse conjunto entrar em movimento, como só tem essa força externa aí atuando sobre eles, eles vão para onde? Ó, da esquerda para a direita. Então, espera-se que F seja maior que F de B em A. Então, ó, F menos F de B em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Bloco B. Quais são as forças que atuam sobre o bloco B? Normal, peso. Ó, a força que A aplica em B. E o B está empurrando o bloco C. Então, C empurra o bloco B. Então, força de C em B. Ele vai subir ou vai descer? Não. Duas forças de mesma direção em sentidos contrários. Sei que eu vou subtrair. Vou pegar a maior menos a menor. O B vai para onde mesmo? Da esquerda para a direita. Então, quem deve ser maior? A força que A aplica em B deve ser maior que a força que C aplica em B. Então, ó, força que A aplica em B menos força que C aplica em B é igual a massa de B vezes a aceleração. E, finalmente, o bloco C. Quais são as forças que atuam sobre ele? Normal, peso, quem mais? E a força que B aplica em C. Ele não vai subir nem vai descer, ou seja, essas forças se anulam. Então, só ficou quem? A força que B aplica em C, que é igual a massa de C vezes a aceleração. É o que diz a segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Então, vou somar essas equações para ficar mais simples aí a expressão. Então, somando, ó, menos força de B em A, mais força de A em B, zero, né? Eu sei que essas forças têm mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários. Então, como tem o mesmo valor, então menos a força de B em A, mais a força de A em B, vai dar zero. Menos a força de C em B, mais a força de B em C, zero. Então, eu fiquei aqui com F igual a massa de A, mais massa de B, mais massa de C, vezes a aceleração. Qual o valor de F? 60 newtons. A soma das massas, 5. Então, a aceleração desse corpo, 6 dividido por 5, 12 metros por segundo ao quadrado. Agora, o que é que eu quero saber mais? A força que B aplica em C. Opa, tá aqui bonitinho. Essa é a vantagem da gente analisar todos os blocos. O que ele me pediu vai estar aqui no quadro, tá ok? Então vamos. A força que B aplica em C, veja que não surgiu aqui agora, surgiu da análise dos blocos. Então a massa de C é 1, a aceleração é 12. Então 12 newtons. E ele quer agora o módulo da resultante das forças que atua sobre o bloco B. Não preciso nem olhar para lá. Ó, força resultante, segundo Newton, é a massa vezes a aceleração. Ou seja, qual a massa de B? 1 kg, com a aceleração 12. Então, 12 newtons.